O que me inspira hoje são brilho nos olhos das pessoas. Eu sou Leandro Antunes, tenho 34 anos, sou advogado, sou gestor de projetos, principalmente projetos sociais. Sou o pai do Leonardo, do Natan e da Lavínia. Sou nascido no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, e estou aqui em Araraquara há 5 anos. Eu nasci no ano de 83. Era um ano que era um dos anos mais violentos da zona sul de São Paulo. Nasci no Capão Redondo, num hospital chamado Piratininga, que é um hospital conhecido como açougue de gente. De cada 10 pessoas que entravam, 9 saíam para o ML. Nasci com uma deficiência chamada... Minha mãe teve uma contração de uma bactéria toxoplasmose que afetou a minha visão. Eu perdi 100% da visão esquerda e 50% da visão direita. E uma disfunção no coração. Logo em seguida, aos 8 meses, meus pais se separaram. E eu comecei a ver uma rotina bem diferente, que foi a de nômade. Era um ano na casa da minha avó, um ano na casa da minha tia, porque logo também em seguida parecia que tudo estava ruim, conseguiu ficar um pouco pior, porque meu pai ele tinha o vício do álcool e minha mãe foi diagnosticada com psicose mental. E eu passei a viver em vários lugares, um pouco com a minha mãe, um pouco com meu pai. Meu pai foi por último, mas um pouco com minhas tias, com primos, em todos os lugares. E aí aos 10 anos eu fui morar com meu pai, foi quando eu fui para a rua. Na verdade, eu com 9 para 10 anos, eu pus na cabeça que queria conhecer meu pai. Eu até não tinha contato com ele dos 8 meses até os 9 anos. Eu lembro que cheguei em Itapecerica, que era um barraquinho de 2 cômodos. Cheguei, aquele homem com uma voz rouca que eu não conhecia. E meu pai levou um susto, porque ele também não estava esperando eu chegar de repente com mala, com roupa, vai ficar aqui com você e acabou. E foi, foi bem um choque para ele. Ele me recebeu bem, mas... A gente começou a ter alguns atritos com a minha madrasta por causa das crianças, porque não era uma coisa que ele esperava. Ele, devido ao álcool, devido ao salário baixo, ele perdeu a casa que ele morava de aluguel. E a prefeitura decidiu colocar ele para morar dentro do vestiário de Itapecerica. Um vestiário era dormitório, o outro era cozinha e sala. Meu pai trabalhava muito com futebol, então eu viajava muito, estava muito com... Quando não estava no futebol, estava no bar bebendo. Então eu já não tinha mais contato com ele. Aquele sonho encantado de morar com o pai, eu fui perdendo. Até que chegou um dia, a gente discutiu e eu peguei minhas coisas e saí pra fora de casa. O que me impediu de ir para o caminho das drogas foi que na minha família teve algumas perdas. De primos e primas que acabaram se envolvendo com a droga e acabaram sendo assassinados. Na rua também, na noite, tinha um restaurante chamado Baiuca, em Itapecerica. Eu cuidava de carro de madrugada nesse restaurante. E um garçom colocava comida numa lata de lixo, limpinha comida, só que dentro do saquinho, o patrão dele não vê. Então toda noite eu tinha um alimento para comer. Mas na rua você tem algumas coisas que você sente muita falta, tipo um banho quente, uma coberta, comida no prato, tá todo mundo indo, e sentia muito falta de... Você passa a ser invisível na rua, e aí você sente falta de um abraço, de alguém para conversar mais sério. Eu fiquei longe da escola, eu parei na 5ª série, e aí eu fiquei 2 anos longe da escola, quando eu fui resgatado. Aí eu fui pra casa da minha avó falou assim, ó, me perguntou como é que tava as coisas, me tratou e me mandou pro interior de São Paulo. Foi para Itaporanga. E eu fui morar no sítio. Eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos, e foi quando eu decidi voltar a morar com a minha mãe. Minha mãe morava numa favela que tinha um barraco de 20 metros quadrados. E aí eu voltei a morar com ela, ficamos um tempo com a minha mãe. Aí já era uma relação mais segura, porque eu conseguia cuidar dela, conseguia acompanhar ela no médico. Aí comecei a trabalhar em tudo que foi tipo de ajudante. Ajudante de pizzaria, ajudante de pedreiro, pintor, carpinteiro. Que fosse ajudante, eu estava ajudando. Minha carteira eu tirei com 14 anos de idade. Eu não consigo precisar a força que eu tive, mas eu era muito maduro para a minha idade. E aí eu já tinha alguns princípios e valores que eu tentava me segurar nisso. Um deles é a fé. Eu tinha muita fé que alguma coisa ia dar certo, uma hora ia dar certo. Minha mãe trabalhava de doméstica na casa de um advogado. E eu via aquele rapaz todo de terno, todo inteligente. Minha mãe falava, ele é advogado. E eu queria aquela imagem, nossa, pessoa bem sucedida, de terno, com carro do ano, é advogado. E minha mãe, numa das limpezas, ela pegou uma maleta que ele pediu para jogar fora, que ele não ia mais usar. E ela me deu essa maleta. Maleta que foi a maleta que eu cursei o 1º ano e o começo do 2º ano na escola. Chegava, todo mundo, ó, o doutorzinho chegou, o doutorzinho chegou. E eu fui gostando dessa ideia. E acabei criando na minha cabeça que quando eu ficar mais velho, eu vou ser advogado. Que é um troféu que me mudou minha vida.
Eu vim para Araraquara, foi em 2012. Eu estava casado, estava com 2 filhos e eu decidi procurar um lugar mais tranquilo para viver. E no final de semana eu peguei a casa e falei, vamos para Araraquara? Vamos. E vinha para cá e falei assim, vamos para o terminal. O primeiro ônibus que passar pro bairro, nós vamos. E o primeiro ônibus que passou foi Jardim Maria Luísa, onde eu moro hoje. A faculdade, eu passei por 4 faculdades para se formar. Porque todo ano, a faculdade de final do ano ela tem um aumento, tem um reajuste. E aí eu pesquisando, eu descobri que se você mudasse de faculdade, você conseguia a bolsa de 50% de desconto. Eu era cobrador de ônibus, ganhava um salário e meio, assim, então tinha 2 filhos, casado, tinha outras contas, mas tinha um sonho de cursar o direito. Então por causa disso eu tinha que mudar de faculdade, dosar o equilíbrio financeiro. E a forma que eu encontrei foi essa, de mudar de faculdade. Na Uniban, fui para a FMU, a Unip, para depois, quando eu mudei para Araraquara, fazer os 2 anos aqui na Uniara. Me formei em dezembro de 2014. Eu me divido em multitarefas, eu sou advogado, direito da pessoa com deficiência e direito econômico. Mas tem alguns projetos sociais, ao todo são 4 projetos sociais, um foi aprovado por São Paulo agora, são os projetos sociais que eu trabalho com pessoas em situação de rua ou com presos, presas, e agora estão fazendo pessoas que estão com síndrome do pânico e depressão. E divido espaço para a família também. Eu tenho o meu filho Natan, ele tem 11 anos hoje, e com 3, 4 anos ele não falava. O diagnóstico dele levou 6 anos para ser fechado. Ele é um autista com a síndrome de Asperger, que são síndromes das pessoas que são focadas em uma coisa só. E tem um estudo ainda que eu tenho fazendo a pós-graduação. Uma eu acabei, que foi Direito Econômico na USP, e a segunda, que é o MBA em Gestão de Projetos, também pela USP. Se tem de graça, vamos estudar. Minha grande gratidão na vida é poder ter passado por tudo isso. Porque eu acho que isso me moldou, me ensinou, me estruturou a seguir os caminhos que eu sigo hoje. Acho que nunca tive mágoa, acho que foi um aprendizado. Minha grande esperança é continuar com esses projetos sociais, conseguir no futuro montar uma ONG para atender esses projetos e conseguir mudar a vida das pessoas, seja quantas for. O que me inspira hoje são o brilho nos olhos das pessoas. Araraquara, 200 anos. Cidade solidária e participativa.